Bom dia a todos. O meu nome é David Moreira, sou colaborador do grupo IEP, mais precisamente da Jorge Lima, e venho hoje aqui trazer-vos um webinar que vai incidir sobre a técnica de ensaio não destrutivo, que é o RPA, que é a refletometria de pulso acústico. Aqui vou tentar compartilhar a tela. Aqui. Tem. Agora, zoom. Zoom. Aqui. Ora, vamos lá então. Vocês estão a ver? Conseguem ver a apresentação? Ora, vamos lá então. Bem, como eu disse, nós vamos falar da técnica de refletometria de pulso acústico e eu pedia que qualquer questão que vocês tivessem que aguardassem para o fim, uma vez que vamos ter uma sessão de esclarecimentos no fim e assim a apresentação é mais fluida e avisem-me simplesmente se quebrar o som ou quebrar a imagem ou qualquer problema que vocês estejam a ter que nós podemos corrigir na hora. Bem, o que é que eu vou falar então? Uma pequena introdução, falar do enquadramento da AJL neste tipo de ensaio, falar um pouco do que é a refletometria de pulso acústico, falar dos sinais, dos defeitos que são possíveis de detectar com esta técnica, das vantagens e limitações, como qualquer técnica de ensaio tem as suas vantagens e associadas também as suas limitações, nenhuma técnica é perfeita, as principais aplicações e indústrias a que se destina, e seguidamente falar um pouco do nosso equipamento, que é o Sonic V, que é o equipamento da 5ª geração de refletometria de pulso acústico, falar um pouco da metodologia de ensaio, do que é que os técnicos têm que fazer previamente e durante o ensaio, fazer alguns exemplos práticos para demonstrar como é que funciona, falar de alguns casos de experiência relevante, de alguns serviços que a AJL já realizou, não só com este equipamento, mas com gerações anteriores. E por fim, então, como eu disse, a sessão de esclarecimentos. Então agora continuam aqui pessoas a entrar. Pronto, fazendo então um pouco o enquadramento da AJL. A AJL desde 2013 que tem vindo a aplicar e com grande sucesso esta técnica de ensaio. Já seguimos desde a 2ª geração até a mais recente, que é atualmente o Sonic V, e temos uma parceria sólida com os detentores e os fabricantes deste equipamento. Atualmente possuímos nas nossas instalações 2 destes equipamentos e vários técnicos aptos à realização do ensaio, sendo que entregamos um relatório detalhado sempre em parceria com os especialistas do ramo, num prazo máximo de 48 horas. Normalmente este prazo nunca ultrapassa as 24 horas. Bem, falando então um bocadinho do que é a refletometria de pulso acústico. As ondas acústicas são ondas longitudinais que se transferem ou que se transmitem através de um meio. Neste caso, o meio de transmissão é o ar. E em que é que consiste a refletometria? É a emissão de pulsos acústicos para o interior de um tubo que se propagam pelo ar ao longo do eixo desse tubo. E o que é que vai acontecer? Se existe um defeito nesse tubo, um defeito interno, esse sinal, esse pulso acústico vai gerar um eco e esse eco vai ser encontrado e captado pelo microfone que está na saída do equipamento, ou seja, aqui, como podem ver, aqui temos o adaptador, o que
se insere no tubo e junto a este adaptador também tem um microfone, ou seja, isto é um emissor-receptor. Ou seja, os ecos são, de certa forma, são distintos, dependendo dos defeitos, e como é que o equipamento faz a conversão de um sinal ou a conversão de um pulso, de um eco para um sinal. Simplesmente usa um algoritmo que lê o sinal e, dependendo da dimensão, da localização e do tipo, ele vai desenhar um sinal aqui num gráfico que eu depois vos vou mostrar. Aqui, como podem ver na imagem, temos um pulso emitido, há ali um defeito, vai haver um eco refletido e esse eco é sempre característico do tipo de defeito encontrado. Então, falando um pouco do tipo de sinais que podemos ter no RPA. Temos sempre este sinal que chamamos o sinal de entrada, que é o sinal do impulso acústico, é o sinal que o equipamento emite ao iniciar a sua medição. Temos aqui um sinal típico de um eco de um furo vazante, que podemos encontrar nos tubos, nos permutadores, etc. Um sinal típico de um bloqueio local, que pode ser um bloqueio parcial ou total do tubo, e um eco típico de uma perda de espessura local ou total também, de certa forma, porque uma perda de espessura total acaba por ser um buraco no tubo. Os bloqueios podem ser entre depósitos de sujidade, indentações. Por vezes, quando os tubos são soldados a meio, pode ser uma subespessura de soldadura, o equipamento detecta isso tudo. E a nível de perdas de espessura, podem ser derivadas a picadas ou até mesmo erosão, que é a maior parte dos casos. Aqui podemos ver que é um eco típico de um furo comparado com ecos sem descontinuidades. Isto é já a interface que nós temos tanto no sistema, no software que podemos instalar no computador, como no equipamento. O software é exatamente igual e é isto que podemos ver na hora, ou seja, o técnico que está a executar o ensaio consegue interpretar na hora aquelas descontinuidades mais notórias, o técnico consegue logo identificar se há ali um problema ou não há. Aqui temos um eco típico do bloqueio, comparado com ecos sem descontinuidades. Normalmente estes ecos acontecem muito, e eu vou explicar mais à frente porquê, devido à má limpeza dos permutadores. Este ensaio, como vocês vão ver, é muito suscetível à limpeza que se faz nos equipamentos a ensaiar, porque se temos uma limpeza deficiente, vamos ter um sinal muito ruidoso que é equivalente a termos muito bloqueios, ou seja, água no seu interior, muita sujidade, ou seja, se não tivermos uma boa limpeza não vamos ter um sinal ideal, digamos. Temos aqui também ecos típicos de perdas de espessura, comparados com ecos sem descontinuidades. E então, falando um pouco dos defeitos detectáveis por este tipo de técnica. Esta técnica é extremamente sensível a furos e a bloqueios, tal como eu disse, totais ou parciais. Furos a partir de 0,5 milímetros ou superiores são detectáveis, ou seja, temos furos realmente muito pequeninos, conseguimos detectar. Bloqueios de no mínimo 5% da secção transversal, ou seja, bloqueios que bloqueiem a partir de 5% da secção do tubo no interior, conseguimos perfeitamente detectar. Também há, como eu disse, a rápida detecção da perda de espessura no interior do tubo, quer seja por corrosão, por picagem ou erosão, sendo que essa perda de espessura, para ser detectável, tem que ter no mínimo 20% de diâmetro. E isto é muito importante. Este equipamento, como usa este pulso acústico e o meio de transmissão é o ar, nós só conseguimos detectar descontinuidades internas no tubo, ou seja, estamos sempre a focar nas descontinuidades que estão dentro do tubo. Fora do tubo, à superfície, nós com este método não conseguimos detectar.
Ora bem, falando um pouco das vantagens, é um método extremamente rápido, poucos são aqueles que o igualam na rapidez de execução, porque em menos de 10 segundos nós conseguimos fazer a leitura de um tubo. Ele demora à volta de 7 segundos para fazer a leitura, sendo que os outros 3, até por fazerem os 10, são simplesmente para o equipamento processar o sinal e o guardar, mas a leitura já está feita. Ou seja, se vocês quando estão a fazer a medição num permutador, ele emite um som característico, ou seja, está sempre a fazer pulsos até aos 7 segundos, e aos 7 segundos deixa de emitir o pulso, ou seja, vocês nessa etapa já sabem que podem passar para outro tubo, porque a leitura já está feita, ele simplesmente está a aguardar, e quando der outra vez a luz verde, vocês já podem iniciar, e isso dá uma cadência de ensaio muito alta, à volta de 300 tubos por hora ou até mais, dependendo do acesso ao local, de como está posicionado, se nos conseguimos movimentar bem. Estes 300 tubos por hora é meramente uma expectativa, por vezes conseguimos fazer muito mais. É um ensaio muito versátil porque, uma vez que o meio de transmissão é o ar, qualquer forma de tubo é aceitável. Pode ser um tubo em U, pode ser um tubo em espiral, pode ser um tubo alhetado. Como a forma não é importante, o que interessa é um método de transmissão, e sendo o ar é igual dentro de qualquer tubo, independentemente da forma. É possível aplicar a qualquer material, o que é também muito importante, ou seja, não está dependente de ser um metal ferromagnético, ou um não ferromagnético, ou um plástico, ou grafite, ou cerâmico, qualquer tipo de tubo, ou qualquer tipo de material, este equipamento consegue analisar. É muito prático porque não necessita de consumíveis, nem de sondas, nem de padrões, extremamente, e vocês vão perceber isso depois eu a fazer a demonstração, é de muito fácil operação, isto é muito intuitivo, e tem uma elevada precisão, porque um equipamento tão simples ter uma precisão onde identificamos o tipo, o tamanho e a localização exata do defeito não é assim tão comum encontrarmos equipamentos assim tão simplísticos, mas que oferecem uma precisão notória. Mas como eu já disse, nem todas as técnicas têm vantagens, todas têm limitações, e uma das limitações que eu já falei, que está agora aqui enumerada, é que ele não detecta defeitos externos no tubo, ou seja, nós estamos sempre focados nos defeitos internos. Não detecta fissuras, se forem fissuras muito finas, ele simplesmente não detecta. Agora, se forem fissuras já com uma abertura considerável, se falarmos que ele detecta um furo no mínimo de 0,5, se for uma fissura que já está ali próximo desse valor, ele detecta, mas normalmente as fissuras, principalmente no seu início, são muito fininhas e ele isso não consegue detectar. E como eu disse, é muito sensível à limpeza dos tubos, porque para a detecção de fugas e de bloqueios, todos os tubos que devem ser ensaiados ou que vão ser ensaiados devem ser soprados e secos, de forma a expulsar a sujidade. E para a detecção da perda de espessura, normalmente nas indústrias petroquímicas os tubos estão muito sujos, ou todos os resíduos que estão dentro do tubo têm que ser eliminados, toda a sujidade e toda aquela mina tem que ser eliminada para termos uma leitura real da perda de espessura, porque senão vamos ter, como eu disse, um sinal muito irregular que nos leva a concluir que a limpeza não foi a ideal. As aplicações, isto fornece uma cobertura completa no interior dos tubos, para qualquer tipo de tubo, como eu já disse, para diâmetros interiores de 6 até 50 milímetros, tubos com um comprimento até 20 metros, e é aplicada em permutadores, arrefecedores, equipamentos tubulares de qualquer tipo, tudo que seja tubos, isto consegue, desde que estejam dentro destes parâmetros, ele consegue fazer a leitura perfeitamente. As indústrias-alvo normalmente são as refinarias e processamentos de combustível, centrais energéticas, petroquímicas, alimentares,
indústrias de ar-condicionado para testar se há fugas nos tubos de ar-condicionado. É como eu disse, qualquer tipo de tubagem nós conseguimos analisar com este equipamento, não só os permutadores. Existe uma panóplia de aplicações que esta técnica é ideal para isso e sendo muito rápida, muito expedita na sua realização é sempre o ideal, principalmente em paragens onde o tempo é um fator crucial. Este tipo de ensaio, normalmente até complementado com correntes induzidas, é excelente porque conseguimos cobrir uma maior área em muito menos tempo e aumentando assim a percentagem de ensaio num permutador, por exemplo. Ou seja, até podemos definir metade de correntes induzidas, metade de RPA e conseguimos cobrir a 100% com duas técnicas de ensaio que se complementam, uma vez que as correntes induzidas conseguem ver defeitos superficiais, isto consegue ver defeitos internos e é muito mais rápido, conseguimos complementar aqui as duas técnicas. Pronto, e agora falando um pouco do equipamento. Este equipamento, como eu disse, é o Sonic V, é da quinta e última geração, atualmente. Como podem ver, tem um design muito simples, muito fácil de operar. O seu manuseamento é extremamente intuitivo, como vocês vão ver à frente. É facilmente transportável, isto até tem aqui, como podem ver, uma mochila onde tem todos os acessórios que vocês vão precisar. Podem transportar o equipamento aqui sem problemas. A mochila é muito fácil de transportar, mesmo quando vocês vão aceder a permutadores que estão no cimo de escadas, é só meterem a mochila às costas e vão fazer o serviço muito facilmente. Funciona sem cabos, porque tem baterias, ele vem sempre com duas e cada bateria dura à volta de 5 horas, ou seja, com as duas baterias nós temos à vontade um dia de trabalho. Tal como eu disse, a rápida leitura, o tempo de leitura é inferior até 10 segundos e não tem qualquer consumíveis a não ser a bateria, sendo que as baterias hoje em dia duram bastante mais tempo, não apresenta qualquer consumível, com uma grande vantagem. Falando um pouco agora da metodologia de ensaio. Este trabalho, esta inspeção é realizada sempre em 3 etapas. O cliente entra em contacto connosco, diz que tem um permutador X com 50 tubos, digamos, para analisar. O permutador ele diz que até já está no terreno, já está limpo, já está pronto a ensaiar. E o que é que nós pedimos ao cliente? Pedimos certos parâmetros, que eu já vou indicar mais à frente, e essencialmente ou um desenho ou uma foto, sendo que a foto é o ideal, de forma a fazermos um mapeamento do ensaio, ou seja, e vocês vão perceber mais à frente o que é um mapeamento, que é a ordem pela qual nós vamos inspecionar os tubos. E porque é que é importante ou porque é que é mais vantajoso ter foto? Nós conseguimos fazer mapas através de fotos, através de desenhos, podemos fazer até manualmente. O permutador tem 10 colunas e 10 linhas de tubos, conseguimos fazer manualmente até na hora, mas é muito importante às vezes fornecerem-nos as fotografias, porque quando nos fornecem a fotografia, olha, este vai ser o local de ensaio, está aqui a fotografia. Nós com a fotografia conseguimos fazer um mapeamento e vamos garantir que quando chegamos lá, o tubo que nós definimos como o primeiro tubo a ensaiar no programa, vamos chegar ao local de ensaio e vai ser esse o primeiro tubo que nós vamos ensaiar, porque ou enviar desenhos, quando nos enviam às vezes um desenho, ok, está aqui o desenho, mas nós chegamos lá e o permutador está ao contrário, ou está virado do avesso, ou está rodado a 90 graus, e nós temos que fazer alterações. Não demora, claro que não demora muito fazer uma alteração de qual é que é o primeiro tubo, mas tendo a fotografia é sempre muito mais expedito, porque sabemos onde é que vamos começar e onde é que vamos terminar, e o local, o mapa que fizemos no escritório vai ser o que reflete a realidade. De seguida, fazemos a aquisição de dados e o upload. Podemos usar uma pen USB ou até mesmo
transferir os dados pelo Wi-Fi, porque ele tem uma placa Wi-Fi que consegue ligar à internet e fazer fazer o upload dos dados diretamente para o servidor. E por fim temos a emissão do relatório. Tal como eu disse, o prazo máximo é de 48 horas, mas nós normalmente em 24 horas já temos o relatório emitido. Aqui, como podem ver, é a criação do mapa, que eu depois vou dar um pequeno exemplo de como é que nós procedemos à criação deste mapa. Usamos fotos, desenhos ou até mesmo manualmente e podemos fazer a seleção dos tubos e a ordenação automática, ou seja, definimos qual é o primeiro tubo a ensaiar, por exemplo, definíamos que este tubo era o primeiro tubo a ensaiar e qual é que era a direção de quero só aqui pôr aqui. Se eu definir aqui este tubo como o primeiro e definir este como a direção de ensaio, ou seja, nós vamos deste para este e assim sucessivamente, ele vai-me organizar os tubos de forma que este seja o primeiro e a direção de ensaio seja este, ou seja, este é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e assim por diante. Este vai ser o linha 2, coluna 1, etc. Vai-me organizar os tubos de forma a que seja possível não haver enganos, ou seja, nós não lermos o mesmo tubo duas vezes e vocês vão ver que ele permite fazer essa visualização mesmo até no equipamento. E os parâmetros então que eu falei que são requeridos do cliente, ou seja, nós precisamos, são os parâmetros essenciais para a realização deste ensaio. É o comprimento do tubo, o diâmetro exterior, a espessura nominal da parede e a temperatura ambiente. São simplesmente estes 4 parâmetros que nós necessitamos para fazer o ensaio. Mais que isso não é necessário. Só aqui apagar as anotações. Análise de leitura e relatórios, tal como eu disse, depois de fazermos o ensaio, nós guardamos os dados obtidos ou numa pen USB ou enviamos por Wi-Fi diretamente para o servidor. A análise dos resultados é sempre feita por especialistas níveis 3 e são eles também que emitem o relatório. Aqui temos um exemplo de um relatório tipo, quando apresentam quais os tubos que apresentaram os problemas, aqueles que não apresentaram os problemas, aqueles que não foram testados, os que estavam tamponados, que nem sequer foi possível testar, ou seja, diversas informações aqui de forma perceptível e fáceis de entender. E aqui os resultados, a localização e o tipo de defeito que foi identificado. A emissão dos relatórios é sempre feita de acordo com normas industriais ou com os requisitos que o cliente exige. Podemos sempre fazer segundo as normas internacionais, nomeadamente a ASTM é de 2906 e a 2906N13 e também segundo o ASME, ou seja, os relatórios saem sempre, a não ser que o cliente tenha um requisito especial, eles saem sempre com as normas internacionais ou com as normas designadas para este ensaio. Pronto, então, e agora pedir a vossa atenção para uns exemplos práticos que eu vou demonstrar. Vou demonstrar como é que se fazem, como é que nós procedemos à elaboração dos mapas, tendo elaborado um mapa com uma fotografia e outro mapa com um desenho típico. Vou só aqui abrir o programa.
Pronto, esta é a interface principal do programa. Este está instalado no computador e o programa que vocês têm, que instalam no computador, é exatamente igual ao que está aqui no equipamento. Ou seja, o que vocês fazem no computador conseguem perfeitamente fazer no equipamento. O equipamento tem um ecrã touch, ou seja, é como se estivessem a mexer num telemóvel. Simplesmente é mais fácil fazer um mapeamento dos tubos a ensaiar, é mais fácil fazer no computador porque imaginemos que vamos fazer um promotador de 300 tubos. Estar aqui a fazer um mapeamento de um promotador de 300 tubos iria levar muito mais tempo do que no computador, porque no computador nós temos acesso ao rato, temos acesso a um ecrã muito maior, temos a percepção, uma melhor percepção do que é que estamos a mapear, se está algum parâmetro errado ou se não está. Pronto, para iniciar então o que é que nós fazemos? Vamos criar uma sessão. Criamos aqui a sessão do webinar, por exemplo, podem dar qualquer nome, isto é indiferente. E aqui ele pede-nos imediatamente os parâmetros, ou seja, o comprimento do tubo. Neste caso eu até vou exemplificar. Eu tenho aqui um feixe tubular que tem defeitos conhecidos, que eu depois vou-vos demonstrar quais são os sinais que nós retiramos de algum destes tubos. Não vou fazer de todos porque era muito maçador até estar aqui a ensaiá-los todos, mas vou-vos mostrar alguns dos tubos que têm defeitos conhecidos, como buracos, como perdas de espessura, como bloqueios parciais. Vou-vos mostrar como é que faz o ensaio e depois, como já tenho aí uma pen preparada, mostro-vos os sinais correspondentes à leitura destes tubos. O comprimento do tubo vamos definir então como 1.2, vamos usar os parâmetros deste feixe tubular, é indiferente, uma vez que não estamos simplesmente a fazer uma demonstração. O diâmetro externo do tubo 25.4, está em milímetros. A espessura de parede nominal é 2 milímetros e a temperatura ambiente estão aproximadamente 20, 21 graus. Definimos aqui o nome do inspetor, isto é tudo para rastreabilidade. O local de inspeção, como nos encontramos no IEP, pomos IEP, e a data de realização do ensaio. E aqui temos uma pequena ajuda, digamos assim, uma vez que nós ao inserirmos estes 4 parâmetros, ao clicar aqui para obter o adaptador recomendado, o programa calcula imediatamente, tendo como base estes parâmetros, qual é o adaptador, que são estas coisinhas aqui amarelas, que são o que liga o equipamento e o que faz ligação ao tubo. Qual é o adaptador mais indicado para o tubo que estamos a medir. Estes adaptadores têm diferentes diâmetros, de acordo com o diâmetro que estamos a utilizar, e se clicarmos aqui, ele diz-nos, vai utilizar o adaptador D07. Nós pomos OK, vamos aqui, o D07 corresponde um diâmetro interior, ou seja, um adaptador com um diâmetro de 21 milímetros. E nós aqui, é só chegar aqui e ver o adaptador com um diâmetro de 21 milímetros. E é este que vamos ligar ao equipamento para proceder à inspeção. De seguida, então, temos o mapeamento, ou seja, a elaboração do mapa do tal promotador que nós vamos ensaiar. Clicamos em New Map, temos a possibilidade de elaborar um mapa, tal como eu disse, através de fotografias, através de desenhos, manualmente. Vamos começar aqui por uma fotografia, já tenho aqui uma previamente preparada, que é deste promotador, por exemplo. Estamos aqui e vamos então proceder ao mapeamento deste promotador. Como é que podemos então fazer? Vamos marcar primeiro a área onde estão inseridos os tubos, até através do Center Radius, e definimos esta
como a área onde estão os tubos. E agora o que é que precisamos fazer? Precisamos dizer ao programa definir o que é a área do tubo aqui neste permutador. Ou seja, nós fazemos aqui um zoom, isto é a área de um tubo, e o que é que nós vamos fazer? Vamos desenhar aqui à volta a forma do tubo. Pronto, e dizemos que isto é um tubo simples, ou seja, isto é a forma do tubo. E depois fazemos a detecção dos tubos e ele já me detecta automaticamente todos os tubos presentes na área que eu selecionei. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, a área até aqui, até à extremidade, ele provavelmente estes buraquinhos também ia selecionar como se fossem tubos. Mas caso isso acontecesse, nós temos sempre a hipótese de selecionar um tubo e fazer apagamos um tubo e ele não nos aparece. Podemos tanto apagar como acrescentar. Aqui podemos aumentar ou diminuir o tamanho. Isto é muito importante porque o programa também não é perfeito e por vezes por acaso este que me apareceu aqui, não sei se repararam, era um tubo não existente, ou seja, ele identificou-me como aqui houvesse um tubo, mas não havia. Dá para o apagar e, por exemplo, imaginemos que este tubo estava tamponado, não conseguíamos inspecionar. Selecionávamos e fazíamos eliminar. Ou imaginemos que o programa selecionava os tubos todos, mas não conseguíamos, ou ele falhava este. O que é que podíamos fazer? Add tube e apontamos aqui novamente o tubo. O software é muito versátil a nível de mapeamento e é, como vocês podem ver, depois de selecionar a área e depois de selecionar a área de um tubo, ele detecta facilmente todos os restantes. De seguida, vamos organizá-los. Como é que procedemos então? Ele diz-me para selecionar o primeiro tubo, e eu digo que o primeiro tubo é este, e ele seguidamente pede-me para selecionar a direção da inspeção, ou seja, se eu vou andar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Neste caso, nós vamos selecionar a direção como da esquerda para a direita. E vamos fazer sorte. E aqui está o mapeamento já processado, ou seja, se nós fizermos aqui um zoom, o que é que isto nos diz? Que está na linha 1, na coluna 1. Este está na linha 1, que é Rows and Columns. Linha 1, coluna 2. Se formos aos verdes, já estão na linha 2 para diferenciar. Já estão na linha 2, mas continuam a ser considerada uma coluna 1. Linha 2, coluna 2 e por assim em diante. Ou seja, desta forma nós conseguimos organizar completamente a nossa inspeção. E no relatório é muito mais fácil vocês estar lá especificado que, por exemplo, encontramos um bloqueio, um furo no tubo da linha 5, coluna 6. É muito mais fácil identificar assim do que simplesmente nós fazermos sem o mapeamento e não sabermos ao certo qual foi o tubo que deu o problema. Ou seja, isto é uma forma muito mais simples de identificar os tubos e de proceder ao ensaio. Seguidamente nós só faríamos o save e podíamos guardar esta sessão numa pen USB e abri-la aqui no computador, porque a parte principal e a preparação para a inspeção que nós podemos fazer antes de estar no terreno já está feita. Nós já fizemos o mapa, já fizemos o mapeamento, já ordenamos os tubos todos. Ou seja, a partir de agora é passar este mapa para o equipamento, abrir no equipamento, que é exatamente o software é exatamente igual, e proceder ao ensaio, tão simples quanto isso. Eu vou aqui então dar mais um exemplo de como é que fazemos com um desenho. É basicamente o mesmo método. Temos aqui um desenho com o equipamento com esta tubagem toda. Vamos então novamente definir qual é a área onde estão os tubos.
definimos esta área toda. Está definida a área. E vamos marcar o diâmetro do tubo. Exatamente como fizemos na fotografia. Está marcado. E vamos agora proceder à detecção dos tubos. Como podem ver, aparentemente ele detectou os tubos todos, mas nós, uma das formas que temos de confirmar se ele detectou os tubos todos ou não, primeiro é pelo número de tubos contabilizados. Porque normalmente nos desenhos vem o desenho do permutador e vem o número de tubos que o permutador tem, ou que o feixe tubular tem. Ou seja, nós conseguimos verificar se ele detectou todos através da contagem dos tubos. Ele neste momento diz-me que tem 171. Se eu, porventura, também o desenho me omitir essa informação, que não é comum, como é que nós podemos confirmar se ele detectou os furos todos? Aqui no ajuste do raio do tubo. Vemos aqui, se diminuirmos, vemos que ele falhou aqui alguns. Vocês podem ver, falhou este, falhou aqui ainda alguns tubos. Mas não há problema nenhum, porque nós podemos adicioná-los manualmente. Vamos a adicionar, adicionamos aqui um, adicionamos aqui outro. Como o software também tem as suas limitações, principalmente com desenhos, uma vez que normalmente os desenhos não têm a definição das fotografias, estes problemas de não detecção ocorrem mais em desenhos do que propriamente em fotografias, mas conseguimos sempre dar a volta e fazer com que as coisas vão ao sítio. E neste momento temos 180 tubos, que é o número de tubos real deste equipamento. Vamos então fazer a seleção e a direção de inspeção. Novamente, a direção de inspeção. E ele, como podem ver, às vezes isto acontece que ele ordena-me e não me está a ordenar corretamente, porque se vocês forem ver aqui o que devia ter acontecido nisto, é que a primeira linha... Alô? Tudo? Deixem-me só aqui bloquear aqui a... Tu estás a trabalhar? Estou a ouvir o David. Som, peço desculpa. O que deveria ter acontecido aqui é que esta linha era o cor-de-rosa e esta linha é o verde, mas nós podemos sempre ajustar isto, porque às vezes isto um está mais acima, outro está mais abaixo, e ele detecta como se fosse da linha de baixo ou como se fosse da linha de cima. Isto temos sempre que fazer novamente a tentativa de selecionar o primeiro tubo, selecionar a direção de ensaio e ir constantemente verificar o que é que pode estar a dar errado. Selecionamos o primeiro tubo, direção, e como podem ver, rapidamente chegamos lá e ele rapidamente organiza-nos os tubos da forma que nós queremos. E pronto, isto é basicamente o método de mapeamento, e este é o trabalho que nós fazemos a priori antes de ir para o terreno, para nos facilitar um pouco o trabalho e para nos adiantar o trabalho, porque realmente o que exige mais atenção e é um trabalho mais minucioso, é mesmo o mapeamento, porque tal como vocês podem ver, ainda bem que aconteceu alguns das dificuldades que nós verificamos, mesmo a fazer os mapeamentos, que é ou ele não detecta ou ele não ordena de forma correta,
Fazer isto previamente é sempre uma ajuda, porque depois é só chegar ao local de trabalho, ao local de inspeção e realizar a inspeção e nada mais. Pronto, eu agora vou fechar aqui o programa. E vou-vos demonstrar então como é que realmente funciona o equipamento. Ou seja, imaginemos que nós tínhamos agora a nossa sessão, o equipamento como tem um ecrã muito pequeno, eu decidi mostrar no computador porque aqui vocês não iriam ver nada, até por causa do reflexo. Eu vou só simplesmente demonstrar como é que nós procedemos à inspeção. Ou seja, nós fazíamos a preparação do trabalho previamente, já tínhamos tudo numa pen USB, inseríamos aqui a pen USB, ou seja, a nossa sessão, a sessão que nós criamos ali, que já tinha os parâmetros do equipamento, já tinha o mapeamento todo feito. Nós simplesmente inseríamos aqui, fazíamos o load da sessão que criamos no PC para o equipamento, ele já tem os parâmetros todos definidos, e nós é só fazer a inicialização, ou seja, para iniciar o ensaio nós temos que fazer uma calibração, uma otimização do volume, uma otimização das leituras, e isto nós não precisamos de um tubo padrão, simplesmente no equipamento nós escolhemos um tubo aleatoriamente, não sabemos se tem defeito ou não, mas também não é interessante para esta parte, porque ele simplesmente o que é que vai fazer? Vai fazer uma otimização do pulso acústico que deve emitir, tendo em conta o ruído exterior, tendo em conta o comprimento do tubo, que são parâmetros que já inserimos, mas o equipamento vai fazer uma otimização do volume ou uma otimização do pulso para emitir o pulso mais adequado às condições que nós temos em campo. Por exemplo, se estamos numa paragem e estão trabalhos com rebarbadoras ao nosso lado, a otimização de volume vai ser diferente do que se estivermos num espaço completamente silencioso, porque como está muito ruído de fundo, ele vai ter que emitir um pulso um pouco mais forte para poder fazer a leitura, mas faz igualmente a leitura com a mesma precisão. Ou seja, o primeiro passo então é selecionar qualquer um dos tubos e fazer a otimização de volume. A otimização de volume, ele faz basicamente 4 leituras, ou seja, demora aproximadamente 40 segundos. E esta é a única leitura em que ele demora assim tanto tempo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas ele está a emitir pulsos. Não sei se conseguem assim aperceber-se. Que é basicamente ele está a emitir pulsos com diferentes intensidades, de forma a verificar qual é que é o mais indicado para as condições de ensaio que nós temos. Depois de definido o volume, ele diz o volume optimization está terminado e o best system to noise ratio, considerando o volume do tubo que nós estamos a indicar, ele indica-nos um valor. Neste caso é o 22.3, mas também eu tirei para verificar se vocês estavam a ouvir ou não. Mas ele diz-nos sempre qual é o valor de SNR, que é o System to Noise Ratio, que ele vai utilizar para fazer as medições, tal como eu disse, tendo em conta as condições em que nós estamos, as condições de trabalho. De seguida, nós procedemos, é só proceder às medições. Nós definimos que este é o primeiro tubo. Iniciamos, não é preciso manter premido o gatilho, é simplesmente premir uma vez. 7 segundos passaram, já podemos passar para outro tubo. A luz verde vai acender agora e podemos passar para outro tubo e assim constantemente. Demora sempre à volta de, como eu disse, de 7 segundos a fazer a medição. Os outros 3 é simplesmente a salvar o sinal, e acontece às vezes ou por um problema de posicionamento ou porque estamos um bocadinho afastados do tubo. Sempre que não há um selamento ideal, que é o que nós temos aqui nos adaptadores, se eu vos conseguir mostrar, porque o adaptador, isto é um plástico e tem aqui uma pequena almofada, que isto serve simplesmente para garantir um isolamento, ou seja, para garantir que o pulso acústico que sai do equipamento
vai diretamente para o tubo e não é dispersado ali à entrada. Ou seja, se houver qualquer erro na leitura, o equipamento vai nos dizer: houve um problema de selamento, por favor repita a leitura. E isso ajuda-nos sempre, porque quando são 300 tubos nós já estamos, até podemos estar em modo automático, mas o equipamento não nos deixa avançar sem corrigir a leitura, que se der errada ele vai bloquear o ecrã e vai dizer: houve um erro na leitura anterior, por favor repetir. E se realmente em 100% dos casos, não há outra forma disto acontecer, é sempre ou o equipamento está ligeiramente inclinado, sempre que não há um bom selamento ele vai dizer, vai nos alertar e nós não conseguimos avançar, portanto temos de dar o ok, temos de voltar a repetir a medição e avançar assim com o ensaio depois ele nos realmente dizer que está ok. Podemos parar uma inspeção a meio, imaginemos que temos 300 tubos, vamos no 150 e temos que ou parar para almoço ou parar porque vão fazer outros trabalhos lá, guardamos a sessão. Quando iniciarmos a sessão, podemos verificar no equipamento qual foi o último tubo, não precisamos de apontar em papel, não precisamos de apontar em lado nenhum, o equipamento diz-nos e guarda a última leitura feita. Ele diz-nos que está no tubo 150, diz-nos qual foi a última leitura, neste caso o tubo 149, e qual será a próxima leitura a efetuar. Ou seja, nós sabemos sempre posicionar-nos no mapeamento, conseguimos sempre saber onde é que estamos e saber qual é o próximo tubo e qual é o tubo anterior. Se por alguma razão temos que repetir uma medição, vamos 10 tubos, vamos no 9, mas queremos repetir o 5. É só ir aqui ao programa, selecionar o tubo 5 e fazer novamente a medição, porque ele vai substituir esse sinal. Não precisamos de voltar a repetir todos os tubos para fazer ordenadamente. Nós podemos fazer qualquer um dos tubos de forma autónoma. Nós conseguimos, não precisamos de fazer novamente todas as leituras para voltarmos atrás uma leitura. É muito simples a esse sentido. E por vezes acontece, temos uma fotografia ou temos um desenho e chegamos lá, 3 tubos estão tamponados, não os conseguimos medir, mas já fizemos o mapeamento com todos os tubos para leitura. Não há problema nenhum, temos 10 tubos, vamos fazer a medição do 1, 2 e 3, o 4 e o 5 estão tamponados, não há problema, nós selecionamos no programa a seguir ao 3 que vamos passar para o tubo 6 e ele passa automaticamente para o tubo 6 e faz a medição daí para a frente sem qualquer problema, ou seja, é tudo muito, muito simples e muito intuitivo. Passar aqui novamente à apresentação. Deixem-me só partilhar a tela. Experiência relevante da AJL nesta área de ensaio. Isto não é só com este equipamento, tal como eu disse inicialmente, nós já trabalhamos com isto desde a geração 2, ou seja, todos estes são alguns da experiência relevante que a AJL tem neste ensaio, não só com esta geração, mas com as gerações anteriores, de várias empresas, principalmente petroquímicas, onde nós avaliamos a avaliação de condensadores tubulares, à volta de 13 mil tubos avaliados, determinação de fugas em tubulares de geradores de vapor, na Petrogal, verificação da sanidade dos permutadores, na ARSOP e mesmo durante o fabrico, para garantir que os feixes tubulares estão todos ok, nós fazemos essa verificação. Ou seja, como podem ver, não é só para manutenção. Quando uma empresa está a fabricar um permutador, se quer garantir que os tubos estão completamente sãos, não há qualquer defeito, este ensaio serve perfeitamente e é perfeitamente recomendável para despiste de qualquer defeitos.
E pronto, chegamos então à sessão de esclarecimentos. Eu pedi a qualquer um de vocês que tenha perguntas ou tenha questões relativas à apresentação ou relativas ao método de ensaio que aproveitem agora para esclarecer. Bom dia. Bom dia. Nuno Ramalhete, SMM. Uma pergunta. Comparativamente com os guided waves, qual é que é os prós e os contras desta técnica? Assim, os prós, sem dúvida, a rapidez de ensaio. Tal como eu disse, nós conseguimos uma cadência da volta de 300 tubos, ou até mais, dependendo das condições de trabalho, se o permutador está acessível, se não está, se é fácil andar de tubo em tubo, se estamos, de certa forma, confortáveis a fazer o ensaio, se não estamos em altura. O ensaio é muito rápido, é extremamente rápido a realizar, tem uma cadência muito alta, é muito preciso, porque nós com uma leitura de 7 segundos nós conseguimos identificar num tubo, e eu até aqui vos vou mostrar a leitura aqui de alguns tubos, como eu disse que ia fazer. Vamos aqui... iniciar novamente o programa. Eu tinha aqui já uma sessão através da PEN, que era a demonstração, e nós vamos ver aqui as medições. Temos aqui, por exemplo, vou partilhar com vocês aqui a imagem com os defeitos de referência. Deixem-me só partilhar aqui. Estes são os defeitos deste feixe tubular. Ou seja, por exemplo, podemos ver que aqui no tubo 7 temos um furo à posição de 600 milímetros, porque aqui está em metros, sendo que esse furo tem um raio de 1 milímetro. Nós vamos, por exemplo, aqui, interromper novamente ao programa, e temos aqui a leitura do tubo 7, e como podem ver, aqui no 0,6 é um sinal típico de um furo, ou seja, ele é muito preciso a detectar defeitos muito, muito pequenos. A desvantagem, respondendo agora ao Nuno, a principal desvantagem é que não conseguimos, temos a limitação dos diâmetros que conseguimos ensaiar e temos a limitação de não conseguir detectar defeitos externos, ou seja, no diâmetro externo. Nós só conseguimos detectar defeitos que estejam no interior do tubo. Essa é a grande limitação deste tipo de ensaio, e também é um ensaio muito dependente da limpeza dos tubos. Se não tivermos uma limpeza eficaz, não vamos ter um ensaio corretamente realizado, não vamos ter os sinais ideais para a interpretação, porque vamos ter muito ruído, muitos sinais de bloqueios que não são bloqueios, porque simplesmente aquilo é sujidade, ou seja, não são bloqueios reais, nem são os sinais que nós queríamos ter. Portanto, principais desvantagens, os defeitos externos que não conseguimos medir, e está muito dependente da condição e da condição de limpeza dos tubos, ou seja, estamos muito dependentes das empresas que previamente fazem a limpeza dos feixes tubulares. Espero ter respondido à sua questão. Sim, sim. Só outra questão. Há bocado tinham dito que a capacidade mínima de detecção era meio milímetro. Isso é certo. Dependente, e esse meio milímetro é à face interior do tubo, ou é, no fundo tem que haver alguma... É na face interior, é sempre no interior. É independentemente da espessura do tubo. Sim, porque nós admitimos um furo, o furo é sempre uma coisa que
De 0,5, lá está, é como você diz, é sempre dependente da parede do tubo. O defeito mínimo de furo que nós conseguimos detectar, acima de 0,5, nós conseguimos detectar. Portanto, a partir daí é dependente da espessura nominal do tubo. O defeito mínimo que conseguimos detectar é sempre 0,5 e daí para cima. Ok, obrigado. Nada. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Estejam à vontade, até mesmo no chat, se não puderem falar pelo microfone. E tal como eu disse, este é um ensaio que podemos complementar, pode ser complementar ou principal a outro tipo de ensaios, as correntes induzidas, os ultrassons até, é um ensaio sempre, pode ser utilizado como principal para detecção e para verificação da sanidade de feixes tubulares ou como secundário. E não diz, mas eu acho que nunca vi isso. E não diz o período. Tem que intervir aqui. É quase meia parte de agosto. Não é, não é? É meio. Quase meia parte de agosto. Se alguém tem mais alguma questão, estejam à vontade para intervir. Não. Só se vier. Eu pedi aqui só uma pequena questão, que no vosso nome, no nome que aparece aqui no Zoom, pusessem o nome com que se inscreveram, para que depois fosse emitido o certificado corretamente. Pusessem o primeiro e último nome. O certificado de participação depois será enviado por e-mail, juntamente com a apresentação e a partilha desta sessão de vídeo, que está a ser gravada neste momento. E penso que será feito o upload para o YouTube e vocês poderão ver mais tarde. Não sei se têm alguma questão, estejam à vontade, ou por microfone ou por chat. Está aqui o meu colega, o Helder, a dizer-me que temos meia hora, portanto estamos à vontade para esclarecer qualquer questão que tenham. Se também não tiverem, podem regressar ao trabalho. Aqui o João disse-me que vai sair para outra reunião. João, obrigado por ter assistido. Qualquer questão, por favor, entrem em contacto com a JL e estejam à vontade. 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Tem aqui o meu contacto direto, caso tenham, se não agora, posteriormente, qualquer questão, estejam à vontade.
Obrigado, Mário, pela presença. Obrigado, Maria João. Obrigado, engenheira Cássio, pela presença. Se então não houverem questões, eu dava por terminada esta sessão. Agradeço a todos a presença e brevemente terão nos vossos e-mails o seguimento deste webinar, que será a emissão do certificado de participação, juntamente com a apresentação e toda esta sessão em vídeo será, como eu disse, feito o upload para o YouTube. E, tal como já disse, na JL, qualquer questão, estejam à vontade para entrar em contato connosco. Exatamente. O engenheiro Cássio está aqui a dizer que precisamos de clientes, precisamos sempre de clientes, sem os nossos clientes nós não existiríamos, portanto estejam sempre à vontade, mesmo que queiram uma demonstração, a nossa equipa comercial tem um equipamento que pode ir a cliente fazer uma demonstração, testar a viabilidade, estejam sempre à vontade. Pronto, não havendo questões, eu se calhar dava por encerrada então esta sessão. Obrigado a todos mais uma vez por terem vindo e até uma próxima.